Bom dia. Agora sim está funcionando. Sejam todos muito bem-vindos, um bom sábado a vocês. Você que nos acompanha aí pela internet também, né? Você é o nosso convidado nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Essa igreja aqui é uma igreja, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, feita para você que nos visita nessa manhã, para você que está aí do outro lado. Então, sintam-se todos muito bem-vindos e abraçados, tá bom? O sábado, ele é um dia de festa, ele é um dia de alegria, porque a gente se reúne para estar com os amigos, para estar com as pessoas que nós gostamos, e é muito bom voltar a falar aqui com vocês nessa manhã. Eu já estive aqui algumas vezes, me convidaram para estar aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é André, e eu vou falar com vocês essa manhã um assunto muito... Oi, Heitor, tudo bem? Oi, Leozinho. Trouxe até uma comitiva ali, ó. Essa manhã eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante para nós que acreditamos no retorno de Cristo. Eu estou um pouquinho com a minha voz meio falhada, como vocês estão vendo, então eu vou ter que tomar aqui um líquido durante a pregação, porque essa noite quase que eu não falo, quase que eu amanheço não falando. E eu tive que tomar uns medicamentos aí para poder falar com vocês essa manhã. Mas, enfim, quando a gente fala da volta de Jesus, quando a gente fala sobre aquilo que Cristo prometeu para nós, algo está estampado nessa promessa. E a coisa que está estampado nessa promessa é o reino. Então, o sermão dessa manhã, ele tem como título, Venha o Teu Reino. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar reinos. Na Netflix tem umas séries ali, uns documentários sobre os reinos da Inglaterra, sobre os reinos franceses, sobre os russos, os czares russos. Depois eles perderam o trono, né, pelos bolcheviques. Enfim, essa construção de reinos que a sociedade, que a história, ela tem desenvolvido e passado durante o tempo. O nosso país mesmo foi colônia dos portugueses, depois teve império aqui no nosso país, fomos capital de Portugal, inclusive. E, enfim... Os reinos, eles passam, eles surgem, e atualmente nós temos aí algumas nações que lideram o ranking das mais poderosas do mundo, não só em questão de dinheiro, mas em questão de armamento também, de influência, Estados Unidos, China, Rússia, tantos outros. Mas a Bíblia, ela fala do reino de Deus, e você vai ver várias expressões na Bíblia sobre isso. Você vai ver expressões como o reino de Deus, o reino da glória, o reino do céu, o reino do Messias, o reino do Cordeiro, o reino vindouro, o reino eterno. A Bíblia ela traz várias citações sobre o reino. E nós temos que entender que, quando nós falamos sobre o reino ele é o que coloca uma moldura na Bíblia. Toda a história bíblica ela está emoldurada dentro do reino. Desde que o homem pecou, até que Cristo venha e estabeleça o seu reino definitivo na terra, a história do reino ela está presente em cada página da Bíblia Sagrada. O reino, ele é o responsável, ele é a força motivadora pela promessa de vida eterna, pela promessa de que um dia nós veremos Jesus voltar dos céus. Através do reino é que nós compreendemos aspectos importantes da glória de Deus, nós compreendemos aspectos importantes da graça de Deus, e o Novo Testamento em especial, os evangelhos, se você ler ali os evangelhos, você vai ver que o assunto do reino, ele é constante. Cristo falou sobre o reino, os apóstolos falaram sobre o reino. Depois você vai para as cartas de Paulo, e Paulo ele fala incansavelmente sobre o reino. O reino de Deus, para nós podermos ter essa introdução, antes da leitura bíblica, ele é um reino de poder, ele é um reino de graça, ele é um reino de glória, ele é um reino de justiça. E essa justiça, quando se fala de justiça, não é a justiça como os homens conhecem, não é a justiça de dar o que a pessoa merece, mas é de dar aquilo que o amor oferece a ela. Ele é um reino de paz, ele é um reino de alegria, ele é um reino de liberdade, Gálatas 5 fala sobre isso, e ele é um reino de igualdade.
Prestem muito bem atenção nessas palavras, porque são elas que vão nortear o nosso sermão. Justiça, igualdade e liberdade. Justiça, igualdade e liberdade. Abra sua Bíblia, capítulo 6 de Mateus. Você tem ali a continuação, o segundo capítulo do Sermão da Montanha. Cristo, ele reuniu os discípulos, ele reuniu uma galera e foi para a montanha. Lá na montanha, ele pregou um sermão, que é o sermão da montanha. Não tem segredo, essa é a cena, tá bom? Mas nessa galera que estava com Cristo, ali tinha gente de tudo quanto é tipo. Tinha as pessoas que seguiam a Jesus, tinha as pessoas que eram curiosas, tinha as pessoas que nem sabiam por que estavam ali, mas é porque fulano chamou, Beltrano chamou e foram na multidão. Tinha crianças, tinham mulheres, só que principalmente tinha os 12. Esse é o contexto. Mateus capítulo 6, ele começa com duras palavras de Cristo, num sermão iniciado no capítulo anterior, no capítulo 5, e esse sermão Cristo está falando coisas que para a realidade daqueles homens eram muito diferentes daquilo que eles tinham aprendido como religião. Feche seus olhos antes de lermos a Bíblia. Pai, tua palavra será aberta. Nós temos certeza absoluta que o Senhor está aqui. Nós sabemos que a tua palavra, ela jorra fontes de sabedoria, de instrução, de conselho, Senhor. Teu é o poder, teu é o reino, teu é a glória, é assim que o Senhor nos ensinou a orar. Então, nesta manhã, Senhor, que a tua palavra seja usada como instrumento de bênção para a nossa vida. E que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Cristo, ele começa o Sermão da Montanha, e dele vai lá para o capítulo 6, e o subtítulo desse capítulo 6 se chama A Caridade, pelo menos na minha Bíblia está assim. E daí diz assim, Jesus disse, capítulo 6, verso 1, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que estás no céu. Veja só, Cristo, ele chama a atenção para um cenário religioso. E ele começa falando o seguinte, amigos, filhinhos, quando vocês forem fazer os seus serviços religiosos, não sejam igual aos fariseus. Não fiquem batendo no peito, não fiquem querendo o primeiro lugar. Façam as caridades, as boas ações de vocês, as boas obras, de maneira que fique somente entre vocês e Deus. Essa é a introdução de um capítulo em que Cristo vai ensinar a orar o Pai Nosso. E é justamente o Pai Nosso que vai ser o texto base para a nossa meditação dessa manhã. Mateus, do capítulo 6, do verso 9 em diante, ele diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No capítulo anterior, Jesus ele tinha falado coisas que eram totalmente desconexas com a realidade que os discípulos tinham visto. Ele falava, bem-aventurado, felizes são aqueles que choram. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo pecado, que choram. Várias situações de sofrimento, de tristeza, de renúncia do próprio eu, que Cristo diz, bem-aventurados são vocês que passam por estas coisas, porque de vocês é o reino dos céus. E daí os discípulos ficam pensando, meu Deus, mas o que esse Jesus está falando? Porque não faz sentido. Os fariseus, eles não ensinam isso para a gente. Os rabis não ensinam isso para a gente. As nossas crianças nas sinagogas não ensinam isso para a gente.
E Jesus, ele vai contra toda a lógica religiosa da época. Muita coisa não fazia sentido. Agora Jesus, ele diz uma frase interessante. Venha o teu reino. Pensa comigo. Você é um discípulo. Eu sou um discípulo. Jesus está aqui, ele está falando. Galera, é o seguinte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A cabeça dessa galera deu um bug. Deu um nó. Porque imagine o Filho de Deus, o Rei de todo o universo, pedindo para que o reino venha. Algo estava faltando nessa história. Algo não fazia sentido. Os judeus haviam perdido a sua dignidade enquanto povo. Estavam desesperados por um libertador. E então, neste cenário, aparece Cristo falando que estabeleceria um reino de justiça, de glória. Um reino que não passaria, um reino que seria eterno. Agora vocês imaginem os discípulos, as pessoas ouvindo isso e pensando, cara, nós já fomos escravos dos babilônicos, nós já fomos escravos dos egípcios, nós já fomos escravos de tantos povos e ele nos libertou. Agora nós somos escravos dos romanos, mas os romanos, o trono de César passará, porque Cristo vai estabelecer o seu trono de justiça, o seu trono de glória. É esse Cristo que nós queremos à frente do nosso exército. É esse Cristo que vai estar na frente da linha de batalha, e quando um soldado for ferido e morrer, ele vai tocar nele e o soldado vai ressuscitar. É esse Cristo que vai nos tirar do lugar de oprimidos para passarmos a ser soberanos como sempre fomos. É este Cristo que eu quero. Completamente errados. Completamente enganados por eles mesmos. Uma oração que começa chamando Deus de Pai, representa o relacionamento íntimo entre Cristo e Deus. E esse relacionamento, Cristo então, ele espelha para os seus filhos, dizendo, se eu chamo Deus de Pai, vocês estão autorizados a chamá-los de Pai. E lá na frente, Paulo vai dizer bem assim, vocês eram escravos de um mau senhor, agora vocês são servos de um bom senhor. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se vocês eram escravos do pecado, se vocês eram escravos de uma natureza ruim, mal, perversa, agora vocês serão chamados filhos de Deus. E lá no final, vocês poderão se assentar junto de Deus no céu. É isso que está dizendo na Bíblia. Só que os discípulos não tinham entendido nada disso. A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Que seu nome seja honrado, que seu reino seja estabelecido e que a sua vontade seja cumprida. Por 130 vezes, Jesus fala sobre o reino nos 4 evangelhos. 130 vezes os evangelhos falam sobre o reino de Deus. E Jesus, ele usa o reino para muitas coisas. Ele fala do reino constantemente. Ele fala bem assim, o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é igual a. Para vocês entrarem no reino, este comportamento. E tem uma frase nesse mesmo capítulo que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já parou para prestar atenção nisso? Se Cristo, nos lábios de Cristo, estava falando que o reino é uma prioridade, nos nossos ouvidos, este reino também tem que ser uma prioridade. Se Cristo fala 130 vezes sobre o reino nos 4 evangelhos, é porque o reino ele é de fundamental importância para a minha existência. Se Cristo demora tempo falando sobre o reino, se Cristo gasta tempo explicando o que é o reino, se Cristo usou o ministério dele inteiro falando que este reino era o cumprimento da promessa, então este reino, ele tem que ser o primeiro na minha vida. Eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É importante para mim. Não é buscar segurança em primeiro lugar, não é buscar dinheiro em primeiro lugar, não é buscar diplomas em primeiro lugar, não é buscar saúde em primeiro lugar.
O que nós temos que buscar em primeiro lugar para a base da existência humana, segundo o próprio Cristo, é buscar em primeiro lugar o meu reino. Ponto. Não há segredo. Se o reino não é... Essa é uma pergunta muito objetiva. Ou você busca o reino em primeiro lugar, sim ou não, ou então você está colocando outras coisas adiante desse reino. E se eu estou priorizando outras coisas que não o reino, aí nós temos um problema gravíssimo. E este é o convite desta manhã para a nossa reflexão. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não é somente o céu para onde nós iremos. O reino de Deus não se limita a um lugar físico. O reino de Deus não é um lugar, mas sim todo lugar onde Cristo é recebido como Rei e Salvador. Aí está o reino. Aí começa o reino e o reino passa a ser uma realidade presente. Todo lugar onde Cristo é invocado, onde Cristo é entronizado, onde Cristo é adorado, ali também está o reino. O reino está aqui nessa manhã. É uma parte do reino. Nós precisamos entender que o reino de Deus é quando Cristo me alcança e eu estou neste mundo dominado pelo mal, mas o mal não tem mais domínio sobre mim e o meu coração pertence ao Rei do reino. Minha vida passa a ser uma extensão do reino, minha casa passa a ser uma extensão do reino, o meu trabalho passa a ser uma extensão do reino, o meu relacionamento na igreja é uma extensão do reino. A nossa dificuldade em viver o reino é que durante muito tempo nós temos encontrado uma maneira preguiçosa de viver o cristianismo. Nós temos encontrado uma maneira adaptada e superficial para viver o cristianismo nos nossos dias. Nós temos feito uma paródia da vida cristã, uma comédia, um stand-up da nossa vida cristã. E sabe o que é o pior de tudo? As coisas mais simples do evangelho, as coisas mais fáceis de entender, nós complicamos de tal maneira e tornamos essas coisas um fardo para nós e para aqueles que estão vindo conhecer essa mensagem. E as coisas mais difíceis do evangelho, a gente trata como superficial. Quer ver um exemplo? O evangelho do reino, ele é simples, mas ele é extremamente radical. É uma coisa simples, mas é extremamente radical. Cristo falou assim para a galera: se você amar pai ou mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Olha só, é simples, mas é radical. Se você amar pai ou mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você quer seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E ele continua falando outras coisas. Aquele que quiser ganhar a própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida pelo meu nome, enfim, toda aquela situação que você conhece, que eu esqueci agora, mas você lembra, você sabe. Gente, presta atenção. Cristo diz o seguinte: o que é que nós temos que negar em primeiro lugar? Como que é? A nós mesmos. Só que a gente dá uma adaptada nisso, né? A gente prioriza outras coisas para negar. A gente nega comida, a gente nega bebida, a gente nega roupa, a gente nega diversão, a gente nega pessoas, a gente nega situações, a gente nega um monte de coisa. A gente só não nega a nós mesmos. Se eu estou negando todas essas coisas e não estou negando a mim mesmo, a minha religião ela é tosca e superficial. Agora, se eu estou negando a mim mesmo em primeiro lugar, todas essas coisas acontecerão naturalmente. Eu vou ter um filtro na minha mente, na minha vida espiritual, que vai falar: cara, isso não convém. Isso não é bom. Deus orienta que não seja assim. Mas quando eu tento fazer tudo isso sem orientação de Deus e sem negar a mim mesmo, a minha natureza carnal, o meu espírito crítico, a minha autocrítica, isso se torna um pouco vazio demais.
adiante, Cristo foi completamente radical e subversivo à religião da época. Enquanto as pessoas dentro das sinagogas apresentavam um reino em que a esperança humana se limitava apenas a este mundo, Cristo fala o seguinte: galera, todos podem fazer parte desse reino. Não tem judeu, não tem grego, não tem circunciso, não tem incircunciso. E daí Cristo chega para os fariseus, para as pessoas que estão lá rodeando ele, e ele apresenta um reino com expressões que soam muito estranhas, porque é um reino que não tem nada a ver com os reinos deste mundo, é um reino que não tem a ver com o reino de César, onde Cristo estava pregando naquele momento. É um reino que nada se assemelha, que não tem parte, que não tem ligação com os reinos deste mundo. Nos reinos deste mundo, os súditos sustentam o trono, mas no reino de Cristo, o próprio rei sustenta os súditos. Mais uma vez, pense que as palavras de Cristo eram dirigidas para pessoas que estavam vivendo sob a opressão do Império Romano. Eram dirigidos a judeus que estavam vivendo sob o domínio de um César impiedoso. Sabiam como César reinava, mas não sabiam como Cristo reinava. O reino parte da ideia básica de que o reinado de Cristo não depende de instrumentos humanos. Presta atenção. O reinado de Cristo, ele não depende de instrumentos humanos. O guia de estudos dessa semana falou sobre Esdras, sobre Neemias, falou sobre como eles reconstruíram ali uma parte fizeram uma reforma espiritual. Deus pega Ciro, usa Ciro, um rei que nem acreditava em Deus, para libertar seu povo e falar: vai sair daí sim, e vai voltar para Jerusalém, é lá que é o lugar deles. Presta atenção. Mas Deus usou Ciro, usou Esdras, ele poderia ter usado qualquer um, como ele também não poderia ter usado. Entende? Nós colocamos demais nossa esperança deste mundo apenas nas coisas que limitam a nossa visão. Por melhor que sejam os governos deste mundo, por melhor que sejam os políticos deste mundo, todos eles são Césares. Todos eles passarão e todos eles são corruptos, porque o ser humano é corrupto. E Cristo não tem ligação com eles, por quê? Porque o trono de Cristo e o trono de César, eles são coisas distintas. Um oprime, o outro liberta. Um condena, o outro ama. Os interesses do reino não são os nossos interesses como seres humanos. O nosso coração de carne não tem interesses no reino, porque o reino é algo que nos incomoda, enquanto pecadores. Porque nós estamos habituados a estar aqui. Mateus capítulo 17, pula lá para frente. A gente não vai ler o 17, mas nós vamos ler o 18. Mas o 17 você precisa estar aberto, que você vai entender o que eu estou falando. Abre no 17, presta atenção nas cenas que são ditas aí. O capítulo 17 de Mateus, ele tem 3 situações muito importantes. A primeira situação é a transfiguração. Você conhece a história, senão você vai tirar o sábado à tarde para ler esse capítulo na sua casa e meditar sobre isso. Mateus capítulo 17, ele fala sobre a transfiguração. Jesus está orando, os discípulos estão com ele. Desce do céu quem? Moisés e Elias. Já parou para pensar nisso? Cara, eles estão lá no céu e eles descem para falar com Cristo, e daí os discípulos estão ali vendo. Eu fico pensando, se eu estivesse vendo isso, qual seria a minha reação? Porque não é algo natural, né? Não é algo que a gente vê todo dia. A segunda cena tem um jovem que está endemoniado. Daí Cristo chega e fala o seguinte: sai dele. Eu te ordeno, em nome de Deus, sai. E o espírito imundo sai. E o reino de Deus é estabelecido no coração daquele menino, daquele homem. E ele passa a ser uma pessoa liberta de toda a possessão demoníaca que estava nele. Isso é uma coisa simples de se ver? Isso é uma coisa que nós vemos todos os dias? Isso é uma coisa rotineira? Não é. Se não é hoje, não era naquela época.
E agora, o último é que assim, César estava cobrando os impostos, César precisava receber os impostos, e daí os discípulos chegam para Cristo e falam assim: Senhor, já acusaram o Senhor de estar expulsando os demônios em nome de Beelzebu, e agora estão acusando o Senhor de ser aí um enganador, de não pagar imposto. O Senhor não está pagando imposto, a Receita Federal do César vai pegar o Senhor. E Cristo falou assim: Pedro, faz o seguinte, vai lá pescar, e na boca do peixe tem um dinheiro. Pega esse dinheiro e paga o imposto. Simples. Você consegue imaginar a sequência de cenas que estes homens estão vendo no capítulo 17? Vocês conseguem imaginar isso? Os discípulos não tinham entendido nada do que eles acabaram de ver. Nada. Eles viram Moisés e Elias descer do céu, eles viram o espírito imundo deixar a pessoa, eles viram o dinheiro sair da boca do peixe, tudo sobrenatural. E eles não entenderam nada do que eles tinham visto. E agora você abre o capítulo 18 e nós vamos ler o capítulo 18. Capítulo 18, verso 1, do 1 ao 3, diz assim: Naquele momento, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês sejam, ou que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Eles viram Elias descendo, Moisés descendo, eles viram ali o dinheiro sair da boca do peixe, eles viram tantas cenas, fora as outras que eles já tinham visto. E agora eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, é o seguinte, a gente está aqui discutindo entre a gente quer saber quem que vai ser o maior no teu reino. Se vai ser eu, Pedro, se vai ser ali o João, se vai ser o outro, quem que vai ser? Eu preciso saber quem que é que vai ser o maior. Olha só o tempo que eles estavam gastando discutindo uma questão tão superficial como essa. Eu quero saber quem vai ser o primeiro, Senhor. Quem vai ser o primeiro a entrar? Quem vai ser o primeiro a se assentar com o Senhor no seu trono? Quem que vai ter os cargos aqui? Gente, eles não entenderam nada. Nada do que Cristo falou para eles até então. Sermão da montanha? Nada. Capítulo 17? Nada. Eles estavam completamente cegos. A pergunta dos discípulos, ela atravessa a linha do tempo e ela chega até a realidade dos nossos dias. Nós não fazemos a pergunta direto para Deus, porque nós temos um pouco mais de noção. Nós não falamos: Senhor, quem vai ser o primeiro no reino dos céus? Quem vai ser o primeiro no teu reino? A gente não faz essa pergunta. Mas essa mesma pergunta, ela é travestida, ela é ali remodulada, reformulada, por uma outra pergunta. E ela fala o seguinte, ela fala assim: Senhor, nós não perguntamos diretamente quem será o maior no teu reino, mas nós estamos aqui agindo com a mesma motivação egoísta. Com a mesma motivação egoísta, porque quando eu pergunto quem vai ser o maior no reino de Deus, eu anulo muitas coisas. Estipulamos padrões a serem seguidos, customizamos o cristianismo com os nossos achismos, nós agimos espiritualmente criando castas de pessoas de primeira classe, de segunda classe, nós julgamos quem vai ser digno e quem não vai ser digno, estamos vivendo um cristianismo sem reino, estamos vivendo um cristianismo sem Cristo, cheio de fardos, cheio de suposições, cheio de achismos, cheio de fardos pesados que estão sufocando as pessoas que estão vindo para cá e as pessoas que estão aqui. Nos apegamos a tudo aquilo que sufoca o Evangelho. Inclusive, Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 5, foi para a liberdade da graça que eu vos libertei. Vocês não podem viver um outro evangelho como muitos querem que vocês vivam. Paulo diz isso no capítulo 5 de Gálatas. Muito me admira que vocês estejam passando do evangelho da graça para um outro evangelho, que não é o de Cristo ressuscitado. Paulo, o gigante do cristianismo, falando isso.
E agora, Jesus chama uma criança para a história. Jesus chama uma criancinha pequenininha, indefesa, e fala assim: vocês têm que ser iguais a eles. Os discípulos pensavam que o reino de Deus era um reino de poder, um reino de guerra, um reino que os soldados iriam vencer as batalhas. E daí Cristo fala: vocês têm que ser igual a uma criança. Que criança que vence guerra, gente? Que criança que vai para a batalha? Daí os discípulos não entenderam mais nada. Se não tinha entendido até agora, de agora para frente, esquece, que daí não entendeu mesmo. E Cristo continua. E Cristo diz assim: se vocês não forem iguais a essas crianças, se vocês não se converterem, se vocês não tiverem a sinceridade, a inocência, a simplicidade, se vocês não forem frágeis como essa criança, vocês não poderão entrar no reino. Cristo pega uma criança indefesa e ilustra a maior lição que aqueles discípulos tinham visto até então. Cristo gosta de pessoas frágeis. Cristo gosta de pessoas que não têm dignidade social. Cristo gosta daquele que é mendigo. Cristo gosta daquele que é morador de rua. Cristo gosta daquele que nos nossos preconceitos talvez não seja tão digno quanto nós julgamos necessário ser. Cristo gosta de prostitutas porque ele usa uma para ilustrar uma situação de perdão. Olha que coisa. Cristo gosta de cobradores desonestos de impostos. Cristo gosta de salteadores. Quando Cristo vai falar de solidariedade ao próximo, quando Cristo vai falar de ajuda ao próximo, quando Cristo vai falar que você tem que se importar com o próximo, ele não usa o religioso. Ele não usa o fariseu. Ele usa o samaritano. Percebe que a lógica do reino é bem diferente da nossa? É oposta àquilo que nós achamos. E agora, Cristo pega uma criança e ele coloca no centro, porque Jesus pega pessoas que não têm valor social, Jesus pega pessoas que não têm dignidade, e a coloca no centro do seu reino, para que essas pessoas possam passar a ter o valor que o céu quer que elas tenham. Ele diz: no meu reino não tem rótulo. No meu reino não tem cidadão de segunda classe. No meu reino você não vale mais pelos seus títulos. Você não vale mais porque você não os tem. Você não vale mais pelo dinheiro, pelo sobrenome, pelo status, pelo diploma, pela linhagem da igreja que você tem. No meu reino todos são iguais. Todas as pessoas no reino de Deus, elas têm o mesmo tratamento. As pessoas de dentro e as pessoas de fora. E para o reino não existe as pessoas da igreja e as pessoas do mundo. Não existe essa divisão. Porque o reino de Deus é composto unicamente por pessoas. E o objeto único de interesse de Cristo são pessoas. Cristo continua dizendo: no meu reino, ele é diametralmente oposto aos reinos humanos. Porque os reinos deste mundo, eles têm inúmeras vontades. E o reino de Deus funciona em ordem absoluta à vontade de um rei. O reino de Deus é manifesto através de gente e para a gente. Não há nenhuma outra agenda no reino que não seja gente que se submeteu ao rei e agora está preocupado com gente. Se eu busco o reino em primeiro lugar e eu não estou preocupado com pessoas, aí tem um problema muito sério. Aí tem um problema que você precisa refletir e pensar: Senhor, qual é o reino que eu tenho buscado? Porque se eu não estou me importando, e eu não estou falando que o reino de Deus, ele é o relacionamento que nós temos aqui dentro. Eu me dou muito bem com o Rogério, com a esposa dele, com os filhos dele, com a tia Silvana. Eu me dou muito bem com eles, com o Bruno que está aqui, com o Wellington. Me dou muito bem, porque são pessoas que eu gosto. Quando Cristo fala de relacionamento com gente, ele está falando que relacionamento de igreja não é o reino. Relacionamento de igreja é uma forma, não é a essência. Se você pensa que relacionamento com Deus e com o reino é vir aqui terça, quarta, sábado, domingo, sábado de manhã, sábado à tarde, isso não é relacionamento com o reino. Isso é uma forma, não é o fim, não é a essência. Estão entendendo? No reino de Deus existe algo que não tem nos reinos deste mundo. Nos reinos deste mundo, os reis sobem num trono e eles ficam distante da gente.
No reino de Deus, um Deus sobe numa cruz e ele fala: agora eu vou te amar. Eu vou te dar liberdade, eu vou te dar salvação. Eu vou te dar dignidade, eu vou te dar um novo recomeço, eu vou te dar uma nova vida. É isso que o reino de Deus faz. Sabe, para a gente concluir, a centralidade do reino de Deus consiste num relacionamento com Deus e com as pessoas. Conhecer Deus pessoalmente, intimamente, e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Você sabe a história, Mateus, lá no final ele vai contar a história que haverá 2 grupos de pessoas. 2 grupos distintos de pessoas. Você sabe quais grupos são esses? Você sabe. Haverá um grupo em que vai chegar para Cristo e vai falar assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós atendemos os necessitados, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. Em teu nome nós ofertamos, em teu nome nós doamos no culto, em teu nome nós louvamos, em teu nome o coral era bonito. E Cristo fala assim: não lembro de nada disso. Apartai-vos de mim, porque o reino não é de vocês. Cara, isso é duro. Pessoas que viveram a vida inteira um reino que não era o do Messias. Isso vai no fundo da alma. E a gente pensa: meu Deus. Do outro lado, terão pessoas que Cristo vai chegar e vai falar assim: benditos filhos, entrem. Entrem. Pode entrar? Galera, vai, entra, o reino é de vocês, olha só que legal. O reino é de vocês. E essas pessoas vão olhar para Cristo e vão falar assim: eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Por que nós estamos aqui, Senhor? E daí Cristo vai falar assim para eles: olha, eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu estive com frio e vocês me deram amparo. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Mas não é o mesmo comportamento do primeiro grupo? Só que o primeiro grupo, ele chega jogando na cara de Deus o que eles fizeram. O segundo grupo, ele nem lembra o que ele fez. Porque a vida com o Espírito Santo era uma só, que as ações deles eram naturais. Eram ações que, tão fácil como a gente respira, eram essas ações para eles. E agora Cristo fala assim: vem, pode entrar. Entra, porque o reino é de vocês. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem está atuando nos corações. Ele está aqui agora. Ele está nas outras igrejas que nós temos, que estão abertas neste momento, pregando. Ele está em igrejas que nem conhecem aquilo que nós conhecemos. Ele está operando lá fora em pessoas que nós julgamos indignas. Ele está operando em pessoas que nós julgamos ser pessoas de segunda classe. Ele está lá fora operando, e o Espírito profético, e a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias levantar-se-á uma igreja invisível. Essa igreja está sendo preparada. Essa igreja está sendo montada. Não é uma igreja com paredes como nós estamos vendo aqui. Não é uma igreja como nós entendemos de igreja. É uma igreja que deixará de ser uma igreja que batalha para ser uma igreja triunfante. É uma igreja que vencerá todas as guerras que Cristo tem colocado espiritualmente para que vençamos. É uma igreja que entendeu que o cuidado dela não é só aqui dentro dessas paredes, o cuidado dela é com pessoas que estão lá fora. Pessoas que não estão precisando só de um estudo bíblico com 28 doutrinas, mas pessoas que estão precisando de relacionamento. Pessoas que estão precisando de amizade, pessoas que estão precisando de um abraço, pessoas que estão precisando de conviver com gente, com pessoas. E Cristo está falando assim: se você não aprender a amar essas pessoas aqui, se você não aprender a se relacionar com essas pessoas aqui, você não vai ter outra chance. Porque no céu, se você não entrar lá já sabendo,
Infelizmente você não vai entrar. E agora, a gente fica pensando, como que Deus está atuando? Como que o Espírito Santo está atuando? Atos, capítulo 2, nós estamos terminando. Do 16 ao 21 diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, através do livro do profeta Joel, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão, e farei parecer sinais no céu e na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a chave para a salvação? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não existe nada além disso. Cristo, Paulo diz em Gálatas, um evangelho onde Cristo é apresentado, Cristo e Ele crucificado, e somente Cristo e Ele crucificado. Não existe segredo para a salvação. Qual é o Cristo que nós temos apresentado? É um Cristo moldado aos padrões que o André tem como ser humano? Será que é um Cristo customizado às vontades do André? Ou é um Cristo bíblico? Meu convite para vocês nessa manhã é para que nós estejamos com o nosso coração aberto a permitir que o Espírito Santo entre e faça uma reforma tamanha na nossa vida. Uma reforma espiritual, uma reforma que nos garantirá caminhar em direção ao reino de maneira segura. Eu não sei qual o espaço que o Espírito Santo ocupa na sua vida, que o reino ocupa na sua vida. Você sabe. E não vai ter apelo para você levantar, não vai ter apelo para você tomar decisão, ficar em pé, não vai ter nada disso. O apelo vai ser uma reflexão pessoal para você responder essas duas perguntas. Qual que é o lugar que o reino ocupa na minha vida? Qual que é o lugar que o Espírito Santo ocupa na minha vida espiritual? E o quão disposto eu estou a viver essa vida de reforma? Responda para você mesmo isso. Tem aquela música, né? Se ele não for o primeiro. E se ele não for o primeiro? Pense nisso, convide o Espírito Santo para entrar, para falar com você, para operar a reforma que você não podemos fazer, mas a reforma que somente o Espírito Santo pode fazer. Os meninos vão tocar e cantar uma música. E essa música ela tem uma letra muito bonita. Ela fala quando o vento do Espírito soprar, a igreja será diferente e as pessoas mudarão. Presta atenção nessa letra e faz uma reflexão. Por favor. Quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho
e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Com que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Podem ficar em pé para a gente poder terminar. Senhor Deus, estamos esperando o sopro do Teu Espírito, Senhor. Estamos esperando Ele soprar no nosso coração para arrumar tudo aquilo que está bagunçado. Os discípulos não tinham entendido muito bem como que era o reino. Os discípulos não tinham entendido muito bem como que era a promessa que o Senhor estava fazendo a eles. Hoje o Senhor já veio, já foi crucificado, já ressuscitou. E a promessa que nós temos acreditado não é de um reino, Senhor, terreno, mas é de um reino eterno. Nós queremos, Senhor, ir para este reino. Então, nessa manhã, nós fazemos aquilo que a Sua palavra diz. Nós declaramos que acreditamos em Ti. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós acreditamos no Senhor. Nós invocamos o nome de Cristo para salvar o nosso coração do pecado. Para nos tirar as escamas dos nossos olhos, Deus, para que possamos enxergar o mundo que está lá fora. Para dar atenção às pessoas que precisam. Para acudi-las nas suas necessidades. Para dar de comer àquele que está com fome, vestir aquele que está sem roupa. Mas nos ajuda, Senhor, a fazer isso não como os fariseus batendo no nosso peito, mas fazendo isso, Senhor, motivados pelo poder do Espírito Santo. Nos prepara, Senhor, para viver os últimos dias da história deste mundo. Quando nós não sabemos, mas se for nos nossos dias, Senhor, nos prepara para isso. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Que o nosso cristianismo moldado pelas nossas vontades humanas caia por terra. E que o único cristianismo que exale do nosso viver seja o cristianismo de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós queremos imitar a Cristo, Senhor, assim como Ele também imitou. Nos ajuda, Senhor, a viver os valores do reino, as vontades do reino, e ter o reino como em primeiro lugar na nossa vida. Porque Cristo disse,
buscar em primeiro lugar o meu reino. É uma prioridade. Nos despeça com a tua paz, com a tua proteção, com o teu espírito pulsando em nosso coração. Pois oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.